Fala galera, meu nome é Vanessa, eu sou advogada, especialista em direito digital e atualmente eu tenho estudado mais a parte de cibersegurança. Aí hoje eu vou falar para vocês um pouco de como a cibersegurança ela se encaixa no projeto de adequação à proteção de dados pessoais. Esse aqui é o meu currículo e essas são minhas redes sociais, o LinkedIn e o Instagram. O que é cibersegurança, né? Para o Kaspersky, cibersegurança é a prática que protege computadores e servidores. Tudo que for eletrônico que estiver conectado envolve cibersegurança. Também é importante saber que cibersegurança não se confunde como segurança da informação. Algumas pessoas usam como sinônimos, mas não são as mesmas coisas. Cibersegurança está voltado somente para dispositivos eletrônicos. Segurança da informação não. Ela está voltada para armazenamento de dados offline também, por exemplo, um banco de dados em papel, prontuários feitos em papel, etc. Tudo que for palpável e você precisar proteger envolve segurança da informação. E como é que a cibersegurança entra num projeto de adequação, né? A LGPD traz alguns requisitos para você tratar os dados pessoais, né? E num projeto de adequação, a gente fala muito de segurança da informação e especificamente de cibersegurança, sendo em vista que o maior armazenamento de dados que a gente tem hoje em dia é online, né? Voltados a dispositivos eletrônicos, como HD externo, data center, enfim. E a primeira parte, que eu considero mais importante, é o treinamento de equipe relacionado a temas de cibersegurança. Você precisa conscientizar a sua equipe ao todo das principais ameaças, das medidas de segurança que você deve tomar para manter sua empresa e os dados que você tem ali seguros, né? A segurança da rede é outro ponto importante, porque se a rede for vulnerável, as máquinas e as pessoas ficam suscetíveis a ataques. Ou seja, você tem um treinamento em equipe, sua equipe está consciente dos riscos, mas você não tem uma segurança na rede. Se você tem essa falha na rede, a invasão aos dispositivos se tornam bem mais fáceis, né? Os softwares atualizados, todo mundo fala que é muito importante atualizar o software. Mas por quê? A cada atualização, erros são corrigidos, certo? Se você fica muito tempo sem atualizar um software, ele vai acumulando erros, principalmente erros de segurança. Por exemplo, para invadir um sistema operacional, um Windows 7, um Windows 8, um Windows XP, eles são bem mais vulneráveis do que um Windows 10, do que um Linux Ubuntu 20.03, que estão mais atualizados, que são o Linux é atualizado diariamente, o Windows tem uma certa frequência, mas não é tão atualizado quanto o Linux. Então, quando você tem um sistema atualizado, que as falhas de segurança são corrigidas, fica mais difícil de ser invadido. As senhas fortes, né? As pessoas sempre falam, você tem que fazer uma senha forte, criar uma senha forte, mas eu acho interessante explicar o porquê, né? A gente tem vários softwares de quebrar senhas, vamos dizer assim, que aí ele vai tentando várias senhas por minutos, segundos. Então, assim, se você tem uma senha fraca, uma senha comum, muito provavelmente o software vai conseguir encaixar aquela senha no seu login e você vai ser hackeado. Então, assim, existe um estudo sobre senhas, né? Que a senha com mais de 12 dígitos e caracteres diferentes, ela leva, sei lá, 10, 12 anos para ser quebrada. Uma senha de 4 dígitos é questão de segundos, minutos. Então, muito importante criar essa cultura da senha forte e também a autenticação de 2 fatores, né? Porque mesmo se você tiver uma senha forte e por uma infelicidade, sei lá, você for hackeado, você ainda tem a autenticação de 2 fatores, que dificulta um pouco mais a invasão das contas, né? A criptografia. O Marco Civil da Internet, ele incentiva o uso da criptografia, né? Se, por acaso, todos esses passos que eu falei derem errado, você for hackeado, mas aí seu banco de dados é criptografado, seus dispositivos são criptografados, muito provavelmente a pessoa que hackeou não vai conseguir ter acesso, porque ela não tem a senha da criptografia. Então, assim,
Tem recomendações de uso de criptografia, é bom dar uma olhada nisso. O Windows, ele fornece criptografia, alguns softwares de criptografia. Os mais novos já tem criptografia como padrão, você tem que só criar uma senha e utilizar. Antivírus. Se você é um usuário básico de computador, eu acho muito interessante você usar antivírus, principalmente se você usa o Windows. Apesar que o Windows 10 agora tem um Windows Defender, que é um antivírus considerado bom, né? Entre os grátis. E tem outras opções muito boas no mercado, como Kaspersky e Malwarebytes, né? Eu recomendo o Kaspersky, que foi o que eu já usei. Não recomendo o uso de antivírus grátis. No próximo slide vocês vão ver o porquê, né? E tem a realização contínua de backup. Porque se tudo der errado, na pior das hipóteses, você vai ter que formatar toda a sua máquina, todo o seu banco de dados e perder tudo. E aí, se você tem um backup atualizado, você consegue restaurar aquele backup para voltar do ponto que você perdeu, entendeu? A política de resposta a incidentes. Isso é muito importante porque qualquer caso de incidente de segurança, ou de cibersegurança, né, você precisa comunicar aquelas partes envolvidas. Por exemplo, se você tem um escritório de advocacia, seu escritório foi hackeado e, sei lá, dados de 100 clientes foram comprometidos. Você precisa avisar. A depender da situação, você precisa tornar esse incidente público. Esses são requisitos da LGPD. Então, assim, o que a gente tem visto no mercado são empresas que escondem o incidente, certo? Diz, nós não fomos hackeados, é mentira. E aí o hacker chega e vaza tudo, todos os dados dos clientes e tal. E também tem as empresas que assumem desde o primeiro momento, nós descobrimos um incidente de segurança e aqui pelo Twitter a gente vai comunicar tudo o que está acontecendo, como é que a gente está lidando com isso, o que a gente está fazendo para reduzir os danos. Essas empresas que têm uma política mais ativa, vamos dizer assim, mais transparente, né? Elas se saem melhor na recuperação, no mercado, na reputação, do que as empresas que escondem. Um exemplo disso é a Equifax, né? Equifax, que é um caso muito conhecido de vazamento de dados, que ela simplesmente escondeu, na verdade ela acabou expondo mais dados. O CEO da Equifax colocou o número de seguro social dele num ônibus, porque ele disse que não importava, proteção de dados era besteira, privacidade era besteira. Então ele colocou o número do seguro social dele num ônibus, que rodou a cidade inteira de Nova York. Então, a Equifax ela teve um problema enorme de reputação, de perda de valor de mercado. E o pentest agora. O pentest é o teste de intrusão, que é onde você vai ver se tudo isso que eu falei funciona. Tipo, não adianta, vamos implementar isso, aquilo, tal, mas na prática, como é que vai funcionar? O pentest é a prova de fogo, assim, tipo, vamos saber agora se isso funciona ou se não funciona e o que a gente ainda tem para corrigir. Então, eu acho que é uma das partes mais importantes, apesar de muitas empresas se recusarem a fazer, mas, assim, na minha visão, é praticamente essencial a depender do seu negócio. Agora vocês vão saber porque eu não recomendo o uso do antivírus grátis. Esse quadrinho eu acho que ilustra bem o que é um antivírus grátis, né? Você instala um antivírus grátis, inclusive a gente teve notícias recentes que um antivírus grátis estava vendendo dados pessoais a outras empresas, sem o consentimento dos usuários e sem informar o usuário que aqueles dados estavam sendo comercializados, né? Então, aí você tem um antivírus grátis roubando seus dados, ou o vírus roubando seus dados, e você pede socorro ao antivírus grátis, né? Aí o antivírus grátis vai te resgatar lá, e aí ele começa a roubar seus dados pessoais junto com o vírus. Esses tipos de cyberataques que eu selecionei, eu acho que são os mais comuns e os mais importantes, vamos dizer assim, né? O Trojan é quando você acha que está baixando um programa legítimo, não sei, por exemplo, vou baixar um PDF. E aí, quando você baixa o PDF, você descobre que a extensão dele é .s, que é um arquivo executável, então muito provavelmente é um vírus.
e ele vai diversas formas explorar seu computador, até uma mineradora de Bitcoin pode ser instalada no seu computador, spyware, né, também que ele pode entrar nessa classificação do Trojan, que o spyware ele vai ver tudo o que acontece no seu computador, vai roubar seus dados, e o adware, não sei se vocês lembram do MSN, mas quando você usava o MSN ficava lá uma propaganda zona, aquilo é um adware. E os meus dois preferidos, né, o Peopleware e o Ransomware. O Peopleware, ele entra bem naquela categoria que eu falei de conscientização, de treinamento em questões relacionadas à cibersegurança. E esse aqui é o Peopleware, né? Que é o erro humano. Que aí do lado você tem investimentos em firewall, criptografia, antivírus caríssimo. E do outro lado você tem Dave, que é o erro humano, né? Inclusive, os maiores vazamentos de dados que ocorreram pós-GDPR tem a ver com um erro humano. Então, a conscientização é muito importante. Não adianta você investir muito em software, em hardware, e não investir num treinamento de equipe, porque acontece o erro humano. E o ransomware? O ransomware, acho que é uma das coisas mais famosas na internet. E, assim, ele era muito voltado para grandes empresas, porque o que ele fazia, né? Ele geralmente chegava por meio de um e-mail para um funcionário da empresa e o funcionário, sem querer, baixava e abria o ransomware, que é isso que vocês estão vendo na tela. E aí, o que é o ransomware, né? É uma espécie de vírus, vamos dizer assim, entre aspas, que ele criptografa todos os arquivos importantes do seu computador. E aí ele vem, né? Interessante que vocês podem ver que ele tem várias opções de línguas, né? Você tá vendo aqui inglês, mas ele tem japonês, português. Então, comunicação é extremamente importante para o pessoal. E aí ele fala o que acontece, o que aconteceu com o meu computador, né? Seus arquivos foram criptografados. Eu posso recuperar meus arquivos? Claro, você pode recuperar seus arquivos. Mas você não tem muito tempo. Você tem que nos pagar $300 em Bitcoin para a carteira tal. Então, assim, a recomendação do FBI, há uns anos atrás, era não pagar, porque incentivava tal, e você corria o risco de não reaver esses dados. Só que agora o FBI está recomendando pagar. Eu não concordo muito. Mas, enfim. O ransomware, ele já atingiu grandes empresas. A Ford, se eu não me engano, foi atingida por um ransomware. Prefeituras dos Estados Unidos, e assim, eles paralisam total o sistema. Tipo, a Ford ficou sem produzir um tempo, as prefeituras não conseguiam dar andamento aos processos que tinham, às atividades que tinham, por causa do ransomware. E aí o que acontece? Se você não tem um backup, se você não tem como simplesmente desligar seu banco de dados, formatar seu banco de dados, seu computador, ou você vai pagar e reaver os arquivos, ou você vai pagar e não reaver os arquivos, certo? Mas se você tem um backup, você pode desligar tudo, formatar e restaurar aquele backup e seguir a vida normal. Então, é extremamente recomendado, se você tem uma empresa que tem um volume grande de dados, você fazer backup diariamente, assim, sempre que houver uma alteração importante, você fazer um backup. E como isso se encaixa na LGPD, né? O artigo 46, ele traz que os operadores e controladores e operadores devem adotar medidas de segurança para proteger os dados pessoais, né? E o artigo 50, ele traz que as empresas, os controladores e operadores têm que trazer requisitos mínimos de segurança para o tratamento de dados pessoais, inclusive fala de ações educativas, para mitigar os riscos, né? Mas e se eu não me adequar à lei? Aí o pessoal gosta muito de focar nessa multa exorbitante de 50 milhões e tal. Você vai levar uma multa de 50 milhões, não sei o quê. Mas para mim não é o pior. Ele traz aqui a multa simples, né? De 2% do faturamento total da empresa, sendo limitada a 50 milhões, multa diária, sendo observado o limite de 50 milhões. Aí agora começa a parte que eu acho mais interessante. Suspensão parcial do funcionamento de banco de dados, certo?
suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Hoje, todo mundo trata dados pessoais. Seu Zé da padaria, que vende fiado, ele tem um caderninho que anota o nome. Então, aí você imagina, seu Zé nunca mais vai poder cobrar os clientes. Um escritório de advocacia nunca mais vai poder lidar com dados pessoais. Um hospital nunca vai poder lidar com dados pessoais depois de um incidente grave. Então, assim, essas multas pecuniárias, né, que são relacionadas a dinheiro, eu acho que elas são os menores dos problemas que as pessoas devem pensar na LGPD. Quando você tem sanções bem mais graves relacionadas à proibição parcial ou total do uso de dados pessoais, né? E aí também entra a questão mercadológica. As empresas grandes, elas não vão negociar com empresas que não estão em compliance com a LGPD, porque ela também tem responsabilidade por aquilo que está compartilhando. Tipo, se eu contrato uma empresa para tratar dados dos meus clientes, ela tem que estar em conformidade assim como eu estou. Então, isso na Europa acabou com muita empresa pequena que não se adequou. E não foi por causa de multa, não foi por causa de processo, foi porque simplesmente as grandes não queriam negociar com as empresas pequenas que não estavam em compliance. Imagina que você tem, imagina a Latam, por exemplo, e a Latam quer fazer uma campanha turística voltada para o Nordeste e ela resolve contratar uma agência de publicidade do Nordeste. A Latam, obviamente, no due diligence dela vai perguntar, e a empresa XPTO, você está em compliance com o LGPD? A empresa, não estou, então a Latam muito provavelmente não vai fechar esse negócio. E muito provavelmente a empresa não vai fechar outro negócio com outra empresa grande. Eu acho interessante pensar em cibersegurança como um investimento, né? Um relatório da Cisco, lançado recentemente, diz que para cada $1 investido, você tem um retorno de $2,75, né? Aí também o estudo foi granularizado, vamos dizer assim, que ele varia de acordo com cada país, né? Os que têm mais retorno são o Reino Unido, com 3,5%, o Brasil e México, seguido de 3,3%. Então, assim, eu acho muito interessante pensar no investimento, pensar em cibersegurança como investimento mesmo. Isso é um diferencial no mercado, você sempre vai procurar as empresas que são mais fortes, que têm mais segurança para tratar seus dados. Por exemplo, a maioria das pessoas gosta de armazenar dados na AWS, certo? Você não vai armazenar seus dados na nuvem do Alibaba que está na China, que você não sabe como é que eles lidam com segurança. Então, são requisitos que são diferencial no negócio. E eu acho muito interessante essa vertente da cibersegurança como um investimento para a empresa, um diferencial. Eu acho que todo mundo deveria pensar assim e começar a considerar isso e implementar essa política de conscientização na cibersegurança mesmo. E é isso, galera. Qualquer dúvida, manda lá no meu Instagram ou no meu LinkedIn que eu respondo. Valeu!